Essas cores, gêneros e diferença. Aí está, bom dia pessoal, quarta-feira. Vamos, quarta-feira, 29 de... 29 ou 20? 30? Ah, tá quase acabando. 29 de janeiro de 2025. Agora são exatamente 10 horas e 23 minutos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou. Opa, meu suporte tá ruim hoje, tem que ajeitar ele depois. Enquanto isso eu baixo a cabeça que nem o Anderson assim, ó. Não, daí ficou muito gordo, né? Não, fica pra trás assim. Deu uma suas tetas, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, tem jeito, né? Se correr o bicho come, se ficar o bicho pega. Enfim, se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isso, agora falando sério, nos últimos vídeos aí, poucos likes proporcionalmente em relação ao número de views que eu estou acostumado. Não sei o que está acontecendo, acho que o pessoal deixou de curtir. Se deixou de curtir, eu vou entender, né? O conteúdo tá uma merda, porque o mês tá uma merda, tá difícil se animar, né? Mas enfim, agora, se tá esquecendo de curtir, vai tu te fudeu, merda. Não te custa ali, só clicar no joinha. Tu que me acompanha e diz aí que vê meus vídeos todos os dias, eu sei que vem mesmo, não tô duvidando de ninguém que diz isso. Não custa dar o joinha, não custa dar o joinha, não custa dar o joinha. Dá o joinha 5 vezes se quiser. Mas não esqueça, porque a principal ferramenta que o YouTube usa para oferecer o vídeo para novos inscritos, para novos assinantes, para um público novo é as curtidas, né? E o tempo de visualização também. Quando ele entende que tem engajamento com o conteúdo e o usuário curtiu, quanto maior for essa relação, mais ele entrega. Né? Fecha parênteses, então, já estamos em movimento aqui com o aplicativo desligado nessa quarta-feira chuvosa. A temperatura está agradável, deve estar fazendo o quê? Uns 25 graus, eu acho. Não está frio, não está aquele calorão dos últimos dias também. Chovia fraquinha, temperatura nublada, sem muita claridade, excelente para dirigir. Os dias de sol são bonitos, né? Mas para dirigir às vezes atrapalha um pouco a claridade, muito forte nos olhos, enfim. E a chuva tá fininha também o suficiente para não trancar trânsito, né? E fomentar que as velhas que tem preguiça de andar 2 quadras chame o carro e ocupe os motoristas todos. E às vezes, quando isso acontece, é a hora que o estagiário liga o botão da dinâmica. Enfim, né? Eu tô em deslocamento vazio agora em direção a um CFC que tem aqui na Cavalhada, quase esquina com a Vedana, que eu descobri agora no Google, porque eu preciso renovar minha CNH, que vence dia 20 de fevereiro. Mas todo dia eu tô recebendo e-mail de alguém dizendo que eu preciso renovar, E agradecer a algum de vocês aí, eu não lembro quem foi, não registrei na verdade o nome, que me chamou a atenção que no dia 1º de fevereiro as taxas do Detran sobem, né? Reajuste anual. E parece que isso é fato mesmo, não que eu tenha desconfiado, mas eu fui comentar com outra pessoa a respeito e também me confirmou isso. Então hoje é dia 29, dia 1º é sábado, né? Não tem por que eu protelar isso aí 3, 4 dias e pagar uma taxa maior. Então vamos resolver essa questão já, muito antes do prazo. Lembrando que pelo CBT, né, Código Brasileiro de Trânsito, ou Código de Trânsito Brasileiro, agora já não sei qual é a ordem, depois de vencido ainda posso rodar 30 dias sem punição. Mas eu não vou deixar isso acontecer, com certeza. Não tem porquê, dependo disso, essa é a minha profissão, né? Então tem que estar tudo bonitinho, regulamentado, certinho, nos conformes, né? E enfim, chegando aqui, deve ser, eu não peguei o número nem sei o Waze, mas pelo que eu vi no mapa era quase esquina com a Vedana direita. Eu só não sei se eu vou conseguir vaga para estacionar aqui na Cavalhada, mas se eu não, acho que tem na calçada aqui pelo jeito. Cadê o CFC? Não vi. Senão eu deixo ali no Zafra, que é quase na frente, e daí tá tudo certo. Me obriga a dar uma caminhadinha. Cadê o CFC? Cadê o CFC? Cadê o CFC? Cadê o CFC, porra? Eu não lembro de CFC. Isso é pior que eu vi no Google que era por aqui.
mas eu não lembro de ver nenhum CFC aqui. Deve ser mais adiante, então. Ou eu vi errado, devia ter colocado no Maps aqui no Waze para navegar. Mas eu sei que tem outro ali do outro lado da Cavalhada, lá perto do Burger King, que é nesse leito natural, se por caso não encontre esse aqui. Parece que o ônibus está estragado. Cadê? Ah, tá ali, ó. CFC ABC. Vamos ver se tem vaga ali, senão tem que retornar na Maritota e deixar o carro no Zafre. Até acho que tem vaga. Até acho que tem vaga, até acho que tem vaga, até acho que tem vaga. A cadeirante com certeza não. Tem duas vagas ali bem bonitinho. Só chegar aqui então, falar com as gurias. Já liguei pra moça. Ela já me deu toda a orientação. Parece que é R$390 para quem exerce atividade remunerada, né? Eu só preciso pagar a taxa agora. E depois agendar os exames, que deve ser o que? Exame médico e psicotécnico, ó, penso eu. Enfim, chegando aqui, próximo take então. Já comento com vocês se essa primeira etapa deu tudo certo. Feito então, eu liguei o aplicativo, esperando agora ver se toca. Vamos usar um pouquinho o estacionamento dos guria. Não tem ninguém, tem 3. Não, só tem uma vaga liberada lá, é pra cadeirante. E um carro dos Correios ali que chegou agora. Deve ser com. Ó, chegou 9 pilas pra onde? Campos Velho, vamos dar ali. Pegar uma curtinha de Comfort, 9 pilas pra pegar no Itaú da Cavalgada lá adiante, do lado da VTC, pra levar ali pra Campos Velho. Dentro do bairro, uma viagem curtinha, 9 pila, Business Comfort. Se bobear, até funcionário do Itaú indo fazer algum tipo de visita, né? Agora então são 11h02, acabei de só passar pra vocês aqui o que foi feito agora. 390 pila, renovação da carteira CNH categoria B. Não sei se tem diferença de categoria, mas é a minha EB com EAR. Então eu acho que tem diferença com EAR com certeza, porque ela perguntou, a primeira coisa que ela perguntou, se eu exercia atividade remunerada. 390 pila, eu paguei no cartão, então não precisei retornar nesse primeiro momento, porque o procedimento é se tu vai pagar com boleto, tu vai no banco, paga, depois volta aqui pra fazer, tirar foto e não sei mais o que, os dedos, assinar ali não sei o que, papapá, patati patatá, preencher um formulário. Foi o que eu fiz agora e agendei então o exame médico e psicológico, isso que pegou. Eu tenho que fazer exame psicológico. Eu tô com medo. Tô com medo de rodar no exame psicológico. Não, brincadeira. Examezinho psicológico normalmente é umas coisinhas bem simples, né? Pelo menos as vezes que eu fiz. Foi. E que eu agendei pra terça-feira próxima agora, dia 4. E agora tem prazo, agora tem praticamente 60 dias aí até tudo se resolver, mas é só eu vir aqui na terça-feira fazer o exame. Em até 48 horas eu vou ter o documento digital no meu celular automaticamente, ou seja, daí a partir dali já tá tudo resolvido. Depois de uns dias ela vai me confirmar a data, eles recebem a física, eu passo aqui, devolvo a minha antiga e pego a minha nova e damos no meio, né? Ó, o Ronald não tá na frente do Itaú e ali é proibido parar e estacionar. É brincadeira, né? O pessoal não se liga, não se ajuda, não nos ajuda principalmente. Eu vou chegar ali agora não vai ter ninguém. Na esquina da Otto com a Cavalhada, que é proibido parar e estacionar de verdade, tem um X ali. E além de ser proibido parar e estacionar, se tu para ali já leva o buzinaço, porque é bem o acesso da Cavalhada pra Otto. É foda, sabe? Tomara que eu consiga fazer essa corrida. Não gosto de começar atravessado, não gosto de começar cancelando, não gosto de começar com maçaneta. É o pior início que pode ter. Fechou o sinal, pelo menos. Vamos torcer agora pro Ronald estar ali. Não tem ninguém na frente da calçada, tio. Se bobear, pediu errado. Se bobear, pediu errado. Enfim, não cheguei na frente do banco. Feito aqui, vou mostrar pra vocês uma vila que eu descobri há muito tempo atrás. Sabendo que ela existia, nunca tinha entrado. Tocou agora, vou buscar aqui na rua Aurora. Não aquela Aurora que tem ali perto da minha casa. Essa Aurora que tem aqui no Cristal. E vamos ver se ela vai estar dentro da terra, né, passageiro. Uma viagemzinha de 7 pila, curtinha, pra pegar ali, pra levar pra Raul Moreira.
Eu trouxe o Ronald pra Campos Velho, então, funcionário de uma loja de tintas que tem aqui. Tava dentro do ponto frio me esperando por causa da chuva. Não era nem no Itaú, ele marcou errado. Mas ok, deu tudo certo, trouxe ele, agora vamos pegar passageiro, nem vi o nome, acho que é Maria. Eu só ver o nome e vou virar a câmera aqui pra você só um pouquinho. É Sandra o nome dela, vou entrar aqui. Um pouquinho mais adiante tem uma rua chamada Valdemar Gonçalves Pires. Ela começa normalzinho, depois ela vira uma rua de terra no meio de uma vila e tem o arroio que passa ali, eu acho que é o Arroio Cristal ou Cavalhada, não tenho certeza. Os dois são dessa região. Um deles inclusive passa no meio da Vila do Resvalo, que é aqui essa vila que tem atrás desses prédios, não dá pra ver daqui, mas é uma invasão que tem ali. Chama Vila do Resvalo, que fica justamente no vale do arroio que vai desaguar lá no Lago Guaíba, no Rio Guaíba, lá onde tem aquela avenida nova lá do Golden Lake. Você sabe ali? Tem um valão ali. Esse é arroio que passa aqui, ó. Aqui à esquerda tem um arroio, ó. É aqui que eu tô falando, ó. Eu cheguei uma vez aqui, acabou a rua e continuava. Tinha que ir. Eu fui. Fui indo e cheguei, ó. Vamos ver se aqui tá o arroio, tá cheio? Não tá tão cheio, apesar da chuva não tá tão cheio. Vai um pouquinho. E é completamente escondido aqui, não dá pra imaginar que passa na avenida que tem esse cantinho aqui, essas vilinhas aqui. Mas é de boa, só é rua de terra e apertadinho. Do lado no valão. Tá bebendo Fiesta. Esperar ele passar. Sandra, será que a Sandra vai estar pronta? Não deve estar contando com a minha astúcia, né? Não deve estar contando com a minha astúcia. Ela deve ter pensado que ninguém ia aceitar essa corrida. E não terminou nem de arrumar a cama. Quiçá tomar café. Vamos ver se ela tá ali me esperando. Tá aqui a rua. Tá lá ela, ó. Olha, querida. Bem disposta. Deve estar com... Até parece que tá cheirosa. Eu subi na pedra para não pegar terra no meu carro. Bom dia, Sandra. Vamos dar ali. Você escutou. Depois vem as notificações de tratamento rude. O Daniel fica reclamando e chorando nas redes sociais. Não era pra ter feito a corrida, é óbvio. Mas fiz. Tocou do lado. Larguei a véia na Raul Moreira. Tocou na Curupaty, eu andei 30 metros. Literalmente assim, ó. Pá! Cheguei, é óbvio, né? Que a Andressa não tava pronta. Mas eu pensei, vou esperar, tá tudo certo, estão começando. É a terceira corrida. Faz bem aceitar as primeiras e fazer. Ainda mais que era curtinha, dentro do bairro. E esperei. Tava 1,15 negativo. Ela mandou no vermelho, no caso, né? Ou seja, já tinha passado 2 minutos. 1,15 ela mandou mensagem, estou chegando. Deu 30 segundos, abriu a porta. Ela vinha esbaforida com as bolsas, com a sacola. Funcionária de uma casa geriátrica aqui na Avenida Guaíba, no bairro Vila Assunção. Vindo trabalhar, provavelmente. Ah, desculpe, moço, não sei o que. Ah, moço. 4 minutos eu falei pra ela. 4 minutos o quê? 4 minutos esperando, não precisa pedir desculpa. Só reconhece. Tu quer me deixar aqui, pode me deixar, não tem problema. Eu disse, não. Esperei, agora vou te levar. 18 pila pra onde? Bourbon e Ipiranga, vamos dar ele no meio. Enfim, vou buscar a Vânia aqui na rua Cariri pra levar pro Bourbon e Ipiranga. Eu nem vi quantos quilômetros são, mas 18 pila. Era aquelas corridas que tu tem que fazer só pelo destino. Agora são 11h35. E lá, com certeza, é melhor que aqui em relação à demanda, né? Daí a moça disse, não, tu pode me deixar aqui. Eu disse, não, negativo, agora eu te esperei, vou te levar. Não te preocupa, só quero que tu entenda. Não, porque eu entendo que às vezes tu tem que entender também que vocês demoram às vezes. Eu não tenho que entender nada, moça. Se tá faltando motorista, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Não tenho responsabilidade sobre isso. Se o preço não tá interessante pra gente fazer corrida pra ti, eu também não tenho responsabilidade sobre isso. O fato é, tocou, pediu para o aplicativo, tem que estar pronta. Pode estar dentro do prédio, não tem problema. Mas não dentro sentado na mesa tomando café. Não foi bem essas palavras que eu usei, mas enfim, eu dei uma enquadrada nela. E daí ela foi baixando a guarda. E até acho que não vai me dar nota 1. Até acho que não vai me dar nota 1. Mas isso é o menor dos problemas, né? Eu tenho que tomar cuidado desses reportes que o pessoal faz aí, reclamando pro aplicativo, dizendo que a gente foi. Como aconteceu ontem comigo.
Ontem aconteceu isso. Mas enfim, agora só toma cuidado, né? Como eu falei ontem no take, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. De preferência não, evitem fazer essas maçanetas que eu faço pra me exibir nas redes sociais, como o pessoal fica falando nos comentários lá no Instagram. E às vezes eu preciso até concordar com eles, porque não faz menor. Eu fico vendo às vezes em casa e não faz o menor sentido eu ficar xingando um passageiro e ainda por cima colocar no Instagram, colocar no YouTube pra ficar aparecendo, né? Não faz o menor sentido isso aí. Não faz o menor sentido. Eu não sou dessa vibe. Eu não sou dessa, né? E tô caindo nela, tô caindo no conto das redes sociais pra querer aparecer. Tá feito aqui uma meia-culpa da minha parte, né? Mas isso acontece no meu dia. Eu, como motorista de aplicativo, fico putaço quando o passageiro me deixa esperando. Eu já falei diversas vezes, esse aí talvez o maior dos... Falar por mim, talvez o maior dos meus problemas, talvez o maior das minhas dificuldades de trabalhar aqui é ter que engolir espera de passageiro. Isso pra mim não tem explicação, né? Mas nada justifique que eu faça isso e ainda por cima fique fazendo propaganda disso, de alguma maneira incitando ódio entre nós motoristas e os passageiros que estão lá lendo e se divertindo ao contrário comigo, né? Pior é isso. Mas enfim, como esse canal aqui no YouTube ele só tem um objetivo, retratar a minha vida, é assim que eu faço. E tudo que eu faço aqui eu procuro dividir e compartilhar com vocês. Isso não quer dizer que eu tenho que fazer cortes e colocar nas redes sociais para me exibir ou para ganhar, sei lá o que, seguidores a respeito, né? Porque não é esse tipo de seguidor que eu quero. Quero um seguidor que quer dividir comigo a minha vida ou se identificar. E eu acho que nesse propósito eu tenho objetivo cumprido. Desculpa, não sei se vocês estão escutando tudo isso que eu estou falando, porque eu estou no meio de um paralelepípedo. E também por isso eu estou falando todo esse monte de coisa. Porque depois eu posso usar o argumento: eu esqueci, não me dei conta, a pedra faz barulho. Talvez vocês não tenham entendido direito, né? Se eu fosse um ator, talvez isso fosse um excelente argumento. Bom, falei um monte de bobagem já de partida. Eu acho que hoje o dia vai render. Chegando aqui, cadê a pessoa? É claro que não está pronta, óbvio que não. Sem dúvida não está pronta. Tem ninguém por aqui? Tá ali ela, Tânia, tá dentro do pátio. Tá, perfeito, ó, fica dentro do pátio, não precisa ficar na rua, até porque tá chovendo. Fica dentro do pátio, espera o carro, chega e entra. Pronto, 15 segundos, tá maravilhoso. Não posso reclamar disso. Agora espera dentro de casa, não. Agora vai se despedir. Agora vai se despedir. Cara, não tem lanche grátis, né? Não. Bom dia, Tânia! Tânia? Se despedindo da filha. Os caras são foda aqui, ó. Posto Rota, Avenida Ipiranga, esquina com a Chile. Ontem abasteci aqui às 5h07h30, se eu não me engano. Não, mas não é uma exclusividade dele, com certeza não. Vamos ver como é que tá o rodóio aqui. 5h09h30, ali também tá 5h09h30. E vamos ver o posto Sim Elefantinho, que tô chegando ali pra mijar. Quanto que tá? Filha de... 5h09h30 também. Normalmente os postos que estão próximos, eles mantêm o mesmo preço, né? Eles se combinam, assim, vamos colocar preço tal e pá! E daí quando tem briga, normalmente é os lugares mais baratos da cidade. Que é o caso, por exemplo, do posto de Diário de Notícias lá, que ele, para rivalizar com os Ipiranga que tem na Redondeza e com o posto Shell que tem lá, ele sempre coloca o preço mais baixo. Então, o Citroën não vê, saindo como se não houvesse amanhã. Enfim, por que eu tô falando tudo isso? Levantar a bandeira contra o posto de gasolina? A bandeira já tá lá em cima, né? Não precisa eu levantar. Vamos para aqui mesmo. Ontem eu abasteci aqui no posto Rota 5h07h30, ponto. E aqui o Sim tava 5h09h30, me chamou a atenção ainda, né? Assim, ó, agora dia 1º de fevereiro vai subir os combustíveis, tá ligado isso? Em torno de, sei lá, enfim, acho que é 50 centavos. Não vou falar bobagem. Eu escutei ontem no jornal da Globo, eu acho, o jornal de manhã ali da Globo, eu não tenho certeza. Mas vai subir a partir do dia 1º. E daí normalmente o que o pessoal faz nessa semana? Vai lá e vai enchendo os tanques, né? Vai enchendo os tanques. Mas bem, hoje faltam 3 dias ainda para o aumento, ou 4, sei lá. E eles já estão subindo, pelo menos o posto Rota.
Já subiu 20 centavos. Pra já garantir, né? Já garantiu dele. É brincadeira, né? Só no nosso. Eu vou ali mijar. Tô mijando como se não houvesse amanhã. 12:05. Take chama a corrida. Vai falar uns 3, 4 minutos. Não ia iniciar uma conversa aqui, porque eu achei que já ia tocar. Ia cortar qualquer coisa ao meio. Mas não. Deu tempo de tirar uma foto do ponto do Jean. Esse aqui é o ponto do Jean. O Jean, ele vem de Sapucaia, vazio, só de flash ligado, pra parar aqui no Teatro São Pedro no final da tarde, só pra pegar nojeira. Enfim, tô aqui na 778 para Rafael Saad, 4 km. Não, vou conseguir. Aqui a gente consegue coisa melhor. Aqui eu lá na lateral do Teatro São Pedro, lá na frente a Igreja da Matriz, Catedral Metropolitana, né? Aqui à esquerda o Palácio da Justiça do Rio Grande do Sul. Eu acho linda essa praça Marechal Deodoro, popularmente conhecida como Praça da Matriz. Ao fundo dessas árvores que vocês estão vendo aí à direita tem o Palácio Piratini, o Palácio do Governo do Estado. E à direita do Teatro São Pedro, que é esse prédio que está à direita, que vocês também não estão vendo, fica a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A gente pode dar uma volta aqui, já fiz isso várias vezes, mas eu não me canso. Eu acho linda essa região, tenho certeza que muita gente que está vendo esse vídeo agora não conhece. E mesmo se conhece, a audiência rotativa, como o Alexandre Fetter gosta de falar, né? Aqui à esquerda, à frente o monumento a Júlio de Castilhos, esqueci de comentar. Esse prédio rosa, não sei, nunca decorei na verdade que se trata, mas é um prédio lindo também. Vou tentar ver, tem uma plaquinha de cobra ali, ver se eu consigo ver sem parar, trancar o trânsito. Só um pouquinho, não consigo ver. Tem esse prédio laranja também, que é um café, ou foi ou será, qualquer coisa parecida. Essa é a Igreja da Matriz, a Catedral Metropolitana. Vou dobrar à direita aqui na praça. O prédio ao lado da Igreja da Matriz é o Palácio do Governo, Piratini. 8h53 para onde? Felipe Neri não. Muito pouco para o travesseiro. Esse, né, que toca as bandeiras ali, é o Palácio Piratini. Na frente o Palácio Farroupilha, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Aquele prédio salmão lá ao lado eu não sei, mas é um anexo ao Palácio Piratini. E eu não sei mesmo, mas é lindo também. Desculpe a minha ignorância nesse momento. Essa é a Assembleia Legislativa, que os deputados aqui ficam fazendo as artimanhas, o trabalho deles, né? E novamente ali no fundo vamos ver o Teatro São Pedro. Agora de frente, teatro esse que é talvez o mais tradicional do estado. Se não for o mais, é um dos com certeza. E nessa época ele tá bombado porque 8h38 para onde? Marcílio Dias, 4,7 km também não, muito pouco. Está acontecendo em Porto Alegre aqui no mês de janeiro um festival que chama Porto Verão Alegre, onde tem diversos eventos culturais, né, teatro, shows, enfim, e com preço popular. 779 para 4 km não, com o objetivo de fomentar a cultura e movimentar a cidade no mês que normalmente é esvaziado pela população, né? E o Teatro São Pedro tem tido programação todos os dias. Por exemplo, vamos ver o que tem aqui. Deixa eu dar uma resinha para ler a placa, o que tem hoje aqui. Porto Verão Alegre, 26 anos. Ah, não, é só um banner do evento em si. Aqui tem, ó, a Esbórnia Contra-Ataca, que é o do Tangos e Tragédias. Vai ter 7 a 9 de fevereiro e 14 a 16 de fevereiro. Tem outra peça, Toque. Ó, 6h25 não me interessa. O mais importante é o Teatro São Pedro agora. Lá no fundo vou mostrar para vocês, para completar então o tour pela Praça da Matriz, a Biblioteca Municipal, um prédio amarelo bem bonito também. Todo esse tempo sem tocar nada que preste, impressionante. Tocou de 7h79, tocou umas 3, 8h25 mais uma, 6h25 mais outra. E viagem que é bom nada, corrida que é boa de verdade nada. Lá no fundo à esquerda vai ter o prédio da Biblioteca Pública, a Biblioteca Municipal, que também é um prédio bem bonito, é museu, né? Gigantes da Cultura Tcheca, pelo jeito deve ter tipo alguma amostra aqui, ó. Tem essa placa de Gigantes da Cultura Tcheca. Enfim. E agora vão de novo parar aqui no ponto do Jean. 5h88 também não me interessa. Não vou nem ver o trabalho de ler. Esse aqui é o Fortunati, eu acho, ó. Não? Não é, mas é bem parecido. Fortunati, ex-prefeito, magrão alto, grisalho.
E parecia ele mesmo caminhando, mas não é. Voltei pro ponto do Jean. Agora vamos esperar mais um pouquinho. O Jean foi pro ponto dele lá. Ele viu. Eu coloquei lá no Insta a fotinha do ponto. Daí ele me mandou mensagem, chegou lá e tocou pra Eldorado do Sul pra ele. Foi feliz da vida. Não, até que é bom, velho. Eldorado por causa da Del, né? Só por causa da Del. 25 pilas. Eu fiquei lá, saí de lá com uma de 13 a 20 minutos pra Nilo Peçanha. Enfim, cada um na sua, com alguma coisa em comum, né? Agora tô aqui na Feijoca Cristóvão. Vou subir aqui, eu ia mijar nesse posto da Feijoca que tá em obra. E eles tinham colocado antes uns banheiros químicos pra mijar ali enquanto tava na obra, só que tiraram porque ela já tá quase aberta lá. E ali diz, abriremos dia 1º de fevereiro. E daí me deu preguiça de descer, perguntar, dar de cara com esses frentistas mal educados, são tudo trombudo aqui os frentistas. Daí eu lembrei que tem um posto BR aqui em cima na Dom Pedro. Ali é fácil, não tem que pegar chave, não tem que falar com ninguém, só chegar e mijar e vai embora. Vai ser difícil hoje, pessoal. Até Portugal ainda, tô me mijando como se não houvesse amanhã, não sei. Bom, eu sei, né, tô tomando água pra caramba. Tô com sede. Tô saudável, tá? Antes que me digam, Daniel, tá tomando muita água. Daniel, tá mijando demais. Significa que as coisas estão funcionando no meu organismo, de alguma maneira, né? Se tô mijando demais. Enfim, só de Comfort agora, tá ligado? Aplicativo ainda. Tá um arrasto, 1h30 da tarde, 80 pilas. Desde o que? 11 horas da manhã. Por aí, né? Acho que era umas 11 horas quando eu comecei. Abaixo da média dos últimos dias aí, bem abaixo. Não encaixei nada, só fiz coisa de merda por enquanto. Só. Talvez a melhor seja que eu tenha sido a que eu vim de lá pra cá. E tu, vai parar ou não vai parar? Se vai parar, para de uma vez, ô merda. Não, só se arrasta. Filho da puta. Esse bus aqui, ó, podia estar mais rápido, se ele quisesse. Enfim, talvez a melhor corrida foi a que eu vim pra lá, de lá pra cá, 18 pilas. Mas foi em 12 km, nem comentei com vocês, né? Na hora eu não vi. Mas só falei que é aquela corrida que tu tem que fazer, independente do valor e sim pelo destino. Mas vamos combinar, 18 para 12 é muito absurdo, né? É muito fora de questão. Enfim, chegar aqui nesse posto BR, vou mijar. E bom, depois vou ligar X, né? Não tem jeito. Ontem o colega me falou que eu faço muito X. Não é que eu faço muito X porque eu quero. Eu não gosto de ficar parado. Se eu tô numa região bem movimentada, de alta demanda, que é o caso daqui do bairro Higienópolis, e não toca Comfort durante um tempo, não posso ficar esperando o resto da vida. Eu vou ligar X mesmo e foda-se, vamos dar ali. E vamos escolher a melhor, ou menos pior, né? Entre as X, enfim. Faço X sim, qual é o problema? Que eu sonhei. Cala a boca, Rodeca. Eu acredito que o Jean chegou lá na Del, pegou de R$72 pra Restinga. Que loucura, é só no Jean mesmo. No dia que eu morrer, quero no meu caixão de traje tricolor. Eu vou ficar sem cabo, sem bateria. Meu cabo tá uma merda. Descarregando o celular, não tá carregando porra nenhuma. Cada vez que eu viro aqui, ele cancela o Android Auto ali. Comprei faz pouco um cabinho aí, que o meu outro tá velho, era original. Na verdade era o cabo da GoPro, lembra da GoPro? Esse dia eu tava mexendo nas minhas coisas lá, apareceu a caixinha da GoPro. Estufou as baterias, nunca mais eu fui atrás. E eu usava o cabo para carregar do celular aqui. O cabo da GoPro, porque é bem pequenininho. Ele tava ruimzinho já, mas aquele lá sim, já deve ter alguns 10 anos. Eu comprei esses genéricos que tu compra nas lojas de conveniência, sabe? Parecia bom e tal, comprido. Me permite esse movimento de virar o celular sem esticar, porque o outro da GoPro às vezes ficava esticado aqui e tal. E agora tá caindo minha bateria, não sei o que vai acontecer. Vou ter que comprar outro porcaria desse aí. Tô aqui na saída da Uniriter. Não foi maçaneta, mas
Eu não vou falar, senão, tipo, cada dia que passa eu tô criando cada vez mais provas contra mim. Eu não fiz nada, só tirei o passageiro. Tirei o passageiro, bem tirado, sabe? O cara me tirou na entrada e eu tirei ele na saída. Foi mais ou menos isso, tá? Ele me tirou na entrada e chamou de mestre. Não foi mestre, na verdade. A propósito, eu tenho o pavor que me chamam de mestre, de doutor, de chefe, de patrão. Tenho pavor que me deem títulos que não são meus. Me chama de Daniel, de motora, de meu bruxo, de qualquer coisa. Agora dizer, né? Mestre. Por que mestre? O cara quer tentar me elevar pra que eu fique perto dele? Mas enfim, ele teve uma dessas... E eu tirei ele na saída. Ele me tirou na entrada, eu tirei ele na saída. E ficamos empatados. Que loucura, cara. Só pra isso que eu vivo. Enfim, tô aqui agora, não sei o que faço a minha vida. São 2h25 da tarde, Zona Leste, Porto Alegre, Manoel Elias. A Uniriter tá de férias, como todas as faculdades de Porto Alegre. Eu achei que fosse chegar aqui, já fosse tocar pra dentro do Mário Quintana, alguma corrida da Protásio Alves, dos mercados aqui. Mas pelo jeito não rolou. E se tocar pro centro agora vai pagar R$18 pra dar 13 km. Hoje tá foda, quarta-feira, né? Procure os vídeos das últimas quartas-feiras aí de janeiro. Vê se vocês conseguem encontrar uma quarta-feira que foi boa pra mim, pelo menos. Quarta-feira. Fechei 100 pila agora, 2h30 da tarde. Comecei às 11, são 3h30 pra 100 pila. Que loucura. Que loucura. Acho que eu nunca gravei no Mário Quintana, né? Eu não lembro. Mas um ali vai entrar ali. É tranquilo aqui. É tranquilo. Pegar aqui 10 pilinhas pra levar pra Cis Brasil. 495 Uber Planet. Uber Planet nas antigas, não sei como é que tá agora. O pessoal descobriu que a Uber não bloqueava pra zona de risco, que é o caso do Mário Quintana. O pessoal de noite pedia ou pede, pelo mesmo motivo, chamada pra Rita, pra FAPA no caso. Que a FAPA pega. E aqui a direita, que é o bairro Mário Quintana, por ser zona de risco, o pessoal não conseguia pedir carro pra cá. Ou pedia pra FAPA, ou então descobriram que o Uber Planet funcionava. E aí se acostumaram. Até hoje nas vilas, a maioria das vilas só toca Uber Planet. Vamos entrar aqui, ó, rua 6 de novembro, pegar a Viviane. Uma dessas ruas aqui, eu vi que tem uma rua que chama Araqueto. Eu adoro essas Araqueto, quando toca. 6 de novembro, agora tem que dobrar a direita na rua Joinville. Nunca tinha escutado esse nome dessa rua em Porto Alegre. Cadê a rua Joinville? Deve ser essa aqui. Aqui é Mário Quintana. É grande esse bairro, tem vários minis núcleos, né? Tem como é que chama esses núcleos de casinhas e tal, enfim. E uma dessas ruas que a gente vai cruzar é a Araqueto. Agora tem que só achar a Viviane, tá lá na frente. Parece que é nessa mesma rua aqui que eu tô, que ela tá me aguardando. Caminhão da Coca. Ou não? Não é da Coca. Ah, mas vem tomando conta de tudo, né? Passando o rodo, literalmente. É da Coca-Cola, assim. Os cachorros fofoqueiros, tudo no meio da rua, ó, cuidando da vida de todo mundo. Esse aí tá mal cuidado, ó, pelo grande. Ó, mas vem com as crianças. Cadê a Viviane? Tá lá, ó. Com criança também, mas é grande. Aquela ali não vai sujar meu banco, eu acho. Chegando aqui. Ah, deixa eu ligar a X, né? Só um pouquinho. Trouxe a mãe com a filha aqui pro Gran Parque Lindóia. E entrou no alerta de pane seca. Não tinha abastecido ainda hoje. E lembrei do posto Essen, que eu só abasteci uma vez na vida. Porque é contramão pra mim, né? Não trabalho muito nessa região, moro na Zona Sul e tal. E a vez que eu abasteci aqui, não sei se vocês vão lembrar que aconteceu isso um dia no Brasil. A greve dos caminhoneiros, vocês lembram disso? Eu abasteci aqui quando voltou, ou quando começou a voltar a gasolina. Eu escutei no rádio
Eu tava na Zona Norte, disse, o posto tal da Cidade Brasil com Aliança, eu acho, né, rua de trás. Tem gasolina. Sei que cheguei aqui correndo, larguei, finalizei, fiquei off, sei lá o que, vim. Daí a fila entrava lá pra dentro do bairro, fiquei acho que mais de hora aqui esperando. E abasteci aqui. Não, teve uma segunda vez agora lembrei. Também foi um dia significativo. Não, hoje não tem nada de significativo no dia de hoje, pelo menos até agora, não aconteceu nada de diferente. Deixa aí da bomba que eu tô trancando aqui. Chegou um carro ali, então não preciso me incomodar com os guri, né? Enquanto tá liberado e ninguém me tira, tá tudo certo. Para nossa vaga aqui de deficiente, que eu pisca pra direita, faz de conta que eu tô esperando o passageiro. Eu já vou embora mesmo, pelo jeito não vai tocar aqui. A segunda vez foi quando eu peguei o Martinho da Vila em Gravataí. Eu liguei lá, peguei uma corrida pra Alvorada. E depois de Alvorada eu direcionei, eu acho que pro centro. Peguei lá na Cachucha mesmo. Gravataí, lá Parque Rondon. Aquela confluência entre Gravataí e Cachucha, sabe? Outro dia eu passei lá, inclusive mostrei vocês, lá no final da Morada do Vale 2 à esquerda, enfim. Peguei o Martinho. Ah não, lá foi quando eu devolvi o Martinho. Então foi quando eu devolvi o Martinho. Não, quando eu devolvi o Martinho, o Juliano me deu carona. Ele foi comigo, atrás de mim, e a gente voltou no carro dele. Porque eu tinha que buscar o Viriato. Você lembra do Viriato? Olha, eu tenho história pra contar, hein? Quando foi que eu voltei de lá então? Caí em Alvorada e peguei mas foi com o Martinho da Vila. Tenho certeza. Peguei uma viagem na Cachucha pra Alvorada. E na Alvorada eu direcionei, parei aqui no Triângulo e vim abastecer aqui no Essen. Mas então não foi quando eu fui devolver, foi só uma viagem qualquer do Martinho da Vila. Enfim, um dia normal de Martinho da Vila, né? Que o Martinho se lambuzava, era só vila, só queria saber de vila. O Martinho se lambuzava na poeira, era a coisa mais nojenta de ver aquele carro. Era poeira, vila. Lá na Zona Sul, então ele entrou em todas. No caso eu, né? Naquela época do desespero, só fazendo 99, fazendo tudo que era corrida pra... Eu lembro que eu fazia 99 na época, porque o Uber só pagava uma vez por semana. Então pra ter o dinheiro da gasolina eu era obrigado a ligar 99. Além de ter ficado um tempo bloqueado, e o Martinho da Vila foi quem me desbloqueou. Não o Martinho da Vila, mas quando eu recebi o Martinho da Vila, eu fui atualizar ele no aplicativo do Uber, mesmo estando bloqueado. De teimoso, fui lá colocar ele no aplicativo do Uber e daí tinha uma mensagem pedindo o documento atual do Focus, que estava há 1 ano parado já. E daí eu excluí o Focus. No que eu excluí o Focus, eu fui reativado. Essa história vocês já escutaram, né? Mas o que o Essen tem que ver com isso? Na verdade não tem nada, só lembrei, só fui lembrando, fui falando. Mas enfim, teve uma vez, então, na retomada no final da greve dos caminhoneiros, esse posto S aqui eu abasteci. Foi um dos primeiros da cidade que tinha gasolina, eu estava na região e vim. E depois, essa outra vez que eu estava na Cachucha, peguei uma viagem para Alvorada, e de Alvorada eu vim para cá pro Triângulo. E daí, na sequência, foi mais ou menos o que aconteceu agora. Eu precisava abastecer e vim nesse posto aqui. Baixei o aplicativo deles, que eu nunca tinha baixado, porque eles também têm aplicativo. Se for analisar, a maioria dos postos são de alguma rede, né? E todos têm algum aplicativo de desconto. Se não tiver aplicativo de desconto, não precisa abastecer nele, vai para o próximo, tá? Saí da vaga de deficiente, agora vamos para o parquímetro. Lá pelo menos posso aparecer no Jornal Nacional, aqui eu posso ser multado. Se tu vai abastecer num posto que não faz parte de nenhum tipo de rede, procura outro. Algum descontinho tu vai ter que dar. 9 pila pra onde? João Caetano, tá valendo. Pegando a João Zanega, que é do lado. Essa aqui mesmo, ó. Valeu essa coisa, 9 pila pra 4 km. Vou ali então pegar a Vanessa, aqui nessa rua direita, só que não dá pra pegar ela direita porque ela é mão única ao contrário. Tem que fazer a volta na igreja Cristo Redentor, que é essa aqui que vocês estão vendo. Podemos virar, né? Ah, já passou. Não deu pra ver, enfim. Aqui à minha direita está a igreja Cristo Redentor, que dá nome ao bairro. E também tem o Hospital Cristo Redentor, que é mais adiante. Tem que ser na próxima ainda. Enfim, agora voltando sobre o posto S, então ele também tem aplicativo que te dá um desconto. No caso, a gasolina comum ali com o aplicativo deles está 472, antes fosse, né? 572. E ainda perguntei para ele e se ele não ia aumentar ainda, ele ficou se fazendo uma risadinha. Por quê? Porque agora na Baltazar, quando eu vinha vindo para cá, tinha um posto BR com feito
que é um outro aplicativo de desconto da rede Buffon. E lá nesse posto BR, ali na esquina da Ada com a... Não é da Ada, não passei na Ada. Ou passei na Ada. Sei lá, um posto BR que tinha na Baltazar ali, dizia gasolina comum com desconto feito 6,06. Ou seja, ali já deve ter subido, né? Porque poucos postos estavam cobrando acima de R$6 em Porto Alegre. E a maioria dos postos que estavam cobrando acima de R$6 são na Zona Nobre ali, né? Três Figueiras, Tiro Peçanha, enfim, né? Onde o pessoal tem grana e tal e não olha pro preço da gasolina, só manda encher ou completar. Então nesses bairros o pessoal se passa e cobra mais caro normalmente. Mas enfim, não aumentaram ainda. Baixei o aplicativo, o Posto S, então já tem mais um na conta ali agora, já tem uns 15 aplicativos de posto. Me garantiu 20 centavos por litro de desconto. E agora seguimos o baile, né? Pegar a Vanessa aqui e vou levar lá para João Caetano, lá no Três Figueiras. À esquerda ou à direita, não sei, não vi o número. Peguei um tururu lá em cima na Soledade, mas eu não quero perder a oportunidade de mostrar isso aqui para vocês. Estou na rua João Caetano. Esse muro à direita só é muro de condomínios. À esquerda é tudo condomínios. É aqui uma das regiões que mora o pessoal que tem mais grana de Porto Alegre, bairro Três Figueiras. Mas eu vou mostrar para vocês no final dessa rua, na rua João Caetano, o que tem. Aí é tudo condomínio, tá vendo? Condomínio. Tá aqui até lá em cima a Carlos Gomes, toda ela repleta de condomínios. Praticamente não vê as casas, só essas muralhas, um lado e pro outro. E no final da João Caetano, nós chegamos aonde? Vamos ver agora. Vamos ver se a gente consegue passar aqui agora. Conseguimos, sim. Quilombo Silva. Exatamente, vai ser um quilombo no final da João Caetano, bem no miolo do bairro Três Figueiras. É curioso, né? Porque é uma zona nobre, altíssima renda e incrustado dentro desses condomínios tem um quilombo, que eu não sei qual é a origem dele, deveria ter estudado a respeito para falar, até porque outro dia já passei e fiz exatamente o mesmo take, então me desculpem quem já tenha visto isso, mas é pelo menos curioso. Olha só os casarões que tem à minha direita, por exemplo, aqui, ó. Olha só o padrão das casas, tudo mansão e tal. Lá na frente tem uma faculdade das mais caras também, que é a Faculdade Unicinos. O Colégio Anchieta fica nesse terreno à frente também, junto com a Faculdade Unicinos fica o Anchieta, que eu não sei se é o mais caro, mas se não é o mais caro, é um dos mais caros de Porto Alegre. E essa aqui é outra rua também que tem vários condomínios, que é a Avenida Luiz Manuel Gonzaga. Agora tem que subir aqui e lá no Centro Clínico Mãe de Deus, pegar uma corridinha de 13 pilinhas lá pro centro de Porto Alegre. Tá dando 7 km, mas 20 minutos. Esse é o problema, né? Os 20 minutos que me fodem neste caso. Enfim, registrado Quilombo Silva mais uma vez. E eu vou fazer outra coisa agora. Vamos ver se... Vou fazer. Vou pagar pra ver. Não vou pagar pra ver. Aqui na próxima rua tem um acesso para o estacionamento do Mandidel Center, que era um atalho natural. Eu fiz várias vezes, até colocaram uma placa bem grande dizendo para não fazer mais. Eu não sei se eles fizeram aqui na 1º de janeiro. Tu entrava aqui, pegava a esquerda ali, você é bem dentro do estacionamento e dentro do Mandidel Center. Não sei se eles fiscalizam, se eles não fiscalizam. O fato é que eu nunca mais fiz. Sou bem mandado, né? E hoje não justifica. Aquele atalho era interessante porque nessa quadra que vocês estão vendo aqui, ó, de acesso a Carlos Gomes, a fila no final da tarde, ela chega lá atrás. Demora às vezes uns 5 minutos só para acessar Carlos Gomes, porque é uma região de muitos prédios comerciais, o pessoal estaciona o carro por aqui e daí fica bem trancado no final do dia. E a própria Avenida Carlos Gomes já tem um fluxo acima da média, né? É um dos principais, talvez a principal avenida comercial de Porto Alegre. Então justifica fazer aquele retorno lá por baixo. Hoje não tanto, porque a cidade está vazia, né? Mas depois de colocar aquela placa lá, eu nunca mais eu fiz, porque vai que eles estejam fiscalizando e querem me cobrar o estacionamento ou me dar o puxão de orelha, né? E eu não tô aqui para isso, não tô aqui para levar puxão de orelha, a não ser de vocês. 13h20 da tarde, chegando aqui então na Soledade, Mandidel Center, pegar um passageiro que só vi que é homem, vai levar lá para
Rua Doutor Flores, no Centro Histórico de Porto Alegre. Vocês sabiam que a dona Laura... Um abraço, Marcelo. Adorei a tua conversa lá ontem. Marcelo Corse deixou... Acho que é Corse o sobrenome dele. Deixou um comentário no vídeo de ontem. Eu acho que é no vídeo de ontem, mas eu vi o comentário hoje. Dizendo que a dona Laura é amante do... Foi amante do Florencio, do general Florencio Gartua. Isso aí quem levantou lá... Essa historinha quem levantou lá atrás fui eu, mas tu deu uma melhorada, né? Eu gostei mais da tua versão do que a minha. E que a dona Laura foi casada com o Coronel Mostardas, que dá nome aqui a porra da Mostardeiro. Se casaram na igreja do Padre Chagas. Ah, que loucura, tio. Como é que o Marcelo falou? Que eles fugiram pra fazenda do General Barreto Vieira. Ai, ai, ai. Eu gosto de ficar viajando nas ruas. Acho que vocês já perceberam isso, né? Mas enfim, agora eu vou ali agora no Corno, no Corno Fernando Gomes. Ah, é pra isso que eu vivo. Vou ali no Corno Fernando Gomes dar uma mijada como se não houvesse amanhã, às 4h15 da tarde. Chegamos num ponto que 1234. Não é o endereço do edifício Santa Cruz, por sinal eu fiz uma corrida pra lá, pra esse endereço hoje, né? No edifício Santa Cruz não, porque eu não posso chegar lá. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica não. Uma perguntinha aí, pergunta do diário de hoje. Quis do diário. Sei lá o Google, tá, pessoal? Senão não tem graça. Onde que fica o edifício Santa Cruz? O número da rua eu já dei. 1234. E qual a curiosidade sobre ele? Me diga uma curiosidade sobre ele, coloca no comentário aí. Mas enfim, 1234, ou seja, 12 com 34. Desculpa essa entonação do 4 nojenta, que sai automaticamente assim como quem vai à merda. Eu não forço essa merda. Às vezes vão escutar meus vídeos e pensam, da onde saiu isso? Quem foi que ensinou a ele essas porcaria? 1, 2, 3, 4. Não consigo, né? Mas virou ouro agora. Corrida de 1, 2, 3, 4. 12 com 34. Virou ouro. Virou filé mignon. Do Moinhos para Érico Veríssimo, no bairro Menino Deus. Condomínio Capitão Rodrigo. Vou começar a brincar disso. Me diga aí, deixa no comentário aonde fica o edifício Santa Cruz e me deixa alguma curiosidade sobre ele. Sei que tem. Vou começar a brincar com esses endereços com vocês aí. Mas quem quiser brincar é óbvio, né? Quem não quiser brincar pode baixar o volume agora, mas não desliga, por favor. Nem passa. E aproveita que tu não tá afim de escutar o que eu tô falando e sobe ali e dá um like. Ajuda o canal, pode ter certeza disso. Pegar a Renata agora na Tobias da Silva, saída do hospital, não, do Shopping Moinhos de Vento. Essas caminhonetas na beirada do Santo Anjo. E levar ela lá pro Capitão Rodrigo, Érico Veríssimo 441. Essa eu já entreguei. Senão eu podia fazer a mesma pergunta pra vocês, né? Por 12,34, isso que eu queria dizer. Esse tipo de viagem agora é filé mignon. Melhor que isso. Só 2 dias, só chegar lá e pegar de volta pro Moinhos, né? Se alguém souber qual é o motivo da dinâmica ali nas ilhas de Porto Alegre, ali não sei se das Flores, do Pavão, do Raio que o Parta. Faz uns 3 ou 4 dias que eu tenho percebido que esse horário de tarde tem sempre dinâmica ali. Não é de Eldorado que eu tô falando, de Eldorado também tem. Eldorado é por causa da Dell. Por sinal, hein, como é que será que tá a história da Dell? Aquele dia a moça me falou que eles iam acabar o contrato. Não peguei o contato dela, esqueci. Pra continuar nossa fofoca. Isso aí me chama atenção. Agora tá mais 15 ali nas ilhas. Não tem nada ali, na verdade. Meia dúzia de moradores. Nenhuma firma grande que eu lembre. Não nesse esse que babaca que eu sou. Pegar a Luana aqui na Gonçalves Dias, 12 pila de Comfort, a Pedro Velho no Partenon. A parte boa de tudo isso é que um dia vai ter que acabar, não é possível. Um dia isso vai ter que acabar. Vamos olhar pelo lado positivo, né? Vamos olhar o copo meio cheio. Um dia essa merda toda vai acabar.
ou a gente vai acabar antes, no caso eu. Eu vi agora 5h22, vou ver quanto que eu já tinha feito no dia de hoje. Normalmente eu sei de cor, sabe? Normalmente eu sei de cor, eu vou somando na minha cabeça. Se eu erro por 2. E hoje eu meio que, tipo, tá tão ruim que não adianta ficar somando 5,88 com 6,17. Não adianta somar. Não soma, não vai, não cresce. Tô com 1,97 com 19 corridas a 5,23. 6 horas de trabalho, menos de R$30 por hora. Não, mais. Um pouquinho mais de R$30 por hora, né? Que absurdo. Mas a parte boa é que isso aí vai acabar. Não sei quando vai acabar. Um dia vai ter que acabar. Enfim, temos que Amanda agora aqui ali naquele salãozinho de pate que tem na Praça Japão, pra levar ali pra... não quero inventar. Mas eu sei que é pro travesseiro, esqueci. Esse aqui é pro travesseiro. Uma prioridade, fazia dias que eu não tava prioridade pra mim. 8,85 a prioridade. Deve ser a mínima com mais 2 pila, né? Enfim, mas a viagem é de 4 minutos. Isso que me chamou a atenção. E por isso que eu tô indo buscar 5 minutos. A última eu deixei aqui no assunto da Plínio. Um rapaz que tem a minha idade vinha conversando comigo, perguntou sobre meu celular. É bom ter celular? Cortou porque a Amanda, filha da puta, cancelou. Tá com tanta pressa que acho que deve conseguir o 797 pra Plínio 1000 Zafari, buscar em 5 minutos. Não vou. Plínio Brasil Milano número 1000 é o Zafari de Genópolis. É ruim de entrar lá, é ruim de sair de lá. 797, a mínima também. Paranavarenga, que não precisa sair daqui. 17,85 pra Rua Boa Esperança, na Rio Branco, também não. Parar aqui, não precisa pra sair daqui. Esperar alguma corrida na região. Eu tô bem posicionado. Bairro Boa Vista, no meio das almofadas. 30 pila pra onde? Cecília, 15 km. Não. Viamão. 30 pila pra Viamão, 15 km, 42 minutos. Nem pensar, Juvenal. Eita, até que não foi ruim a chamada que veio. Demorou um pouquinho. 20 pilas de Comfort. Vou pegar aqui na Carlos Gomes 460, esquina Caneta Garibaldi. Goldelli. Não sei se Goldelli é um restaurante que tem ali ou se é o nome do condomínio. Mas sempre aparece pra mim Goldelli quando é ali. Vou levar para Intercap Pereira Cunha, acho que é isso. Doutor Pereira Cunha, 20 pilas, 21 minutos. Eu não vi a quilometragem, mas desceu aqui uns 7, 8 km, né? Não, por aí. Enfim, melhor que tem por horário. Melhor que tem por horário. 8h30 da noite, 8h34 para ser mais preciso. Anoiteceu em Porto Alegre. Estou aqui na Leroy Merlin, zona norte da cidade. Que canseira. Vim pra cá desde a Plínio Brasil Milano, uma corridinha bem mais ou menos. Hoje as boas são as mais ou menos. 16 pilinhas ali da Plínio Brasil Milano. Até aqui 6 km de Comfort. Tô só de Comfort desde umas 5 horas da tarde. E eu sabia que aqui na Tocar até tocou umas 7 pilas pra ir pra dentro do Sarandi e pegar não sei aonde. Eu disse, não, tá muito tarde pra ir pro Sarandi agora. Agora eu quero ir em direção à Zona Sul de Porto Alegre. Não direcionei ainda, mas tô falando isso aí justamente pro estagiário me escutar. Podia ser direto daqui, mas de 40, 50 pila pra Tristeza, eu já é feliz da vida. Esse dia eu fiz uma 39, eu acho, 36. Daqui pro Pontal. Seria boa. Achei 340 pilas só até agora. E não vou me debater muito mais do que isso. E agora começa a hora do estupro, né? Quando tem corrida ela vem no preço abaixo do cu do cachorro. Desculpa a expressão. Vou me movimentar até o Icon, aquele condomínio que tem aqui na Cidade do Brasil. Ó, tocou 13 pila pra onde? Rubem Berta, não vou.
Não consegui ler o nome da rua, Humberto alguma coisa, mas Humberto Bermudes. 5.7 km, 13 pilas. Não vou. Vou parar ali, daí vou desligar X e vou direcionar primeiro pro centro. Daí quando chegar lá direciono pra Ipanema. Vamos ver o que dá pra fazer. Até a voz tá falhando, ó. Estava animado durante a tarde, não sei se vocês perceberam, apesar do movimento terrível. Eu consegui manter uma vibe mais ou menos hoje. Mas agora no final da tarde se foi boi com as cordas. Apesar de ter trabalhado quase que 2 horas on fire só fazendo comfort, nenhuma corrida interessante que dê pra citar aqui agora. Nenhuma. Coincidentemente ou não, essa volta começou aqui no Parque São Sebastião, quando eu vim lá do Partenon com um rapaz pra cá de X. Viagem inteira com o X desligado. Ele tocou aqui quando eu cheguei, depois uns 2 minutos parado no meio do bairro. Vamos pro Iguatemi, 15 pilas se não me engano. E depois fui fazendo lá meia boca essas corridinhas de merda de 6 da tarde, 15, 17, em 22, 24 minutos. Até a penúltima que eu levei lá da Cananéia, na Vila Jardim, pra Marilã. Quando eu peguei esse casal na Prilha e trouxe pra cá. Mas os valores, tudo lá embaixo. 340, eu acho que eu fiz 30 corridas. Eu tinha 28 ou 27 agora há pouco, então deve ter em torno disso. Ou 29 ou 30 corridas para 340 pila. Enfim, aqui na frente tem esse condomínio, ó. É comercial, é verdade, mas tem um bloco residencial bem atrás. O comercial já deve estar fechado essa hora. Durante o dia é um bom ponto de espera de corrida. Mas agora só residencial me atrai. Mas de qualquer maneira, daqui pra frente tem bastante demanda na teoria, né? Ou possibilidade de. Tem o Gran Par Lindóia, tem a UPA, tem o Shopping Lindóia. Uma vez eu fiz lá atrás de Focus, feliz da vida. Uma corrida do Shopping Lindóia, umas 11 horas da noite pra Guaíba. 60, 70 pila, uma coisa assim. Há muito tempo atrás. Numa galáxia muito distante. Hoje, nem por 60 pila eu vou pra Guaíba. Um cara estranho ali vindo, na boa, me cuidando. Só o trabalhador, né? Vamos ver qual vai ser a reação dele a passar por mim. Só o trabalhador. De boas. A moça lá com o celular na mão acha que eu sou o Uber dela, mas eu não sou, infelizmente. Ver se ele vai embora. Foi embora. Beleza. Então eu vou finalizar esse take aqui, ligar X, direcionar pra casa e finalizo quando chegar lá. Feito então, 10h21 da noite, saindo aqui dos rafles da Cavalgado. Peguei meu kit de sobrevivência. Fazer uma carne na panela agora, porque minha marmita do final de semana acabou. Na verdade não era marmita, né? É só o que sobrou do almoço de domingo, que o Rafa que fez, por sinal. Hoje sim tem que fazer uma carninha na panela pra me segurar mais essa semana aí, pelo menos o resto da semana. Que está mais uns 10 dias. Eu gosto, não me importa fazer comida pra 20 dias, não tem problema. Só condicionar direitinho pra não ficar com gosto de velho. E dar ele no meio. Enfim, fechei 392 pilinhas com muita raiva nesse dia, nessa quarta-feira modorrenta em Porto Alegre. 32 corridas. Não tá fácil. Não tem mais nada pra dizer. Eu acho que já falei bastante de hoje, né? Teve bastante resenha. Enfim, 392, 32 corridas, 220 km. O colega me perguntou ontem, no vídeo de ontem, sugeriu na verdade que eu falasse os ganhos no final do vídeo e tal. Ele não deve ter visto o vídeo até o final, né? Que eu falei ontem. E tenho falado quase que todos os vídeos, apesar de não gostar disso, não ser meu objetivo. Nunca foi, nunca será. Mas
dias complicados que nem tem sido o mês de janeiro, é bom ilustrar. O pessoal vê que não é fácil, ou o pessoal vê que é fácil, ou o pessoal vê que é possível, ou que não é possível. Então sempre quando eu acho pertinente, acho relevante falar, eu tenho falado. Mas pelo jeito o colega não viu o vídeo até o final, né? Talvez ele quisesse que eu dissesse o que eu fiz no começo do vídeo. Hoje é dia 29 de janeiro, são 11 horas da manhã, eu fiz R$392 em 32 corridas. Não dá, né? Não só adivinho. Eu posso dizer no início do vídeo qual é a minha meta. Minha meta é 500. Eu não sei qual foi a última vez que eu atingi, na verdade. Mas enfim, é isso. Já falei demais, falei bobagem agora. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e quem não for, faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.